vamos trabalhar hoje com a disciplina de português e matemática, mas no final nós vamos fazer a correção daquele exercício de ciências ontem, ok? Então, na última aula, vocês peguem o livro de ciências também, tá? Tá. Precisa ser agora, pode ser na última aula, tá bom? Tá. Então, para que a gente não perca o nosso horário, vamos iniciar trabalhando com matemática sobre o nosso reloginho. Vamos lá, quem é que fez o reloginho à noite? Quem é que marcou o horário? Opa! Vou pegar. Vamos lá, então. Todo mundo pegando o seu reloginho, então, que eu quero ver quem é que dormiu cedo, quem é que dormiu tarde. Todo mundo pegando o seu reloginho. Joia! Agora vamos ver o horário que cada um acordou e que foi dormir. Ó, a Tia Neide vai perguntar para cada um. Vamos lá. Alice, vamos começar com a Alice. Alice, você vai falar para a gente. Que horas que você foi dormir? Tá no mudo, meu amor? Tá no mudo, Alice? Tá no mudo ainda? 22h10. 22h10. Vamos marcar aqui. Alice, peraí. Tia Neide, em vez de pegar o lápis de escrever, pegou o lápis de pintura preto. Alice, 22h10. Que horas você acordou hoje, Alice? 8. 8 horas. Joia. Laura Becker, que horas você foi dormir? 00:40. 00:40. 24h40. Que horas você acordou? 8h29. 8h25. 8h25. Pô, faz pouco tempo que você acordou, então? Vitor, que horas você foi dormir? 9h04. 9h04. Que horas você acordou? 8h09. 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 Júlia, que horas você foi dormir? 9h40. 9h40. 21h40. Ah, 21h40. Que horas você acordou? 6h50. 6h50. Valentina, que horas você foi dormir? 22h30. 2h30. Que horas você acordou? 7h20. 7h20. Jóia. 7h20. Vamos agora para Ana Clara. Que horas você foi dormir? É 21. Ah, 21 minutos. Tá. Ana Clara sumiu. 20 Que horas horas. você... Tá, não deu para ouvir, meu amor. Que horas? 20h15. 20h15. Que horas você acordou? 6h30. 6h15. 30. 6h30. Arthur Marcos, que horas você foi dormir? 21h20. 1h20. Que horas você acordou? 7h30. 7h30. 7h30, tá. Laura Oliveira. Que horas você foi dormir? Oi, tia, eu não fiz. Tá. Arthur Garcês, que horas você foi dormir? 7h30.
Tá, só um pouquinho. Arthur, você fez os reloginhos? Não. Tá, então você não vai falar o horário. Carlos, você fez os relógios que a Tineide pediu? Tá. Que horas você foi dormir? 11h24. 11h24, só um pouquinho. Arthur Garcês, Carlos. 11h24. Que horas você acordou? 7h25. 7h25. 25. Joia. Larissa, bom dia. Larissa, você fez os reloginhos? Larissa, tá escutando? Sim, Você fez os relógios no caderno de desenho? sim. Tá. Que horas você foi dormir? 23. 23 horas. Que horas você acordou? 8h15. 8h15. Joia. Então, todo mundo pode botar o seu reloginho na tela, então. Seu caderno de desenho com reloginho na tela. A tia Neide tá na minha tela inteira. Carlos, deixa a Tia Neide ver o seu. Ana, joia. Quantos relógios bonitos, olha. Vocês já podem trabalhar de fabricar relógios. Já podem ser Eu acho que ainda não. bem bonitos. Joia, ok. Podem abaixar. Ó, Laura Oliveira e Arthur Garcês. A Tia Neide falou ontem que a Tia Neide ia aplicar uma nota hoje com essa atividade. Então, amanhã, se vocês quiserem ganhar uma nota para não ficar com 0, amanhã vocês apresentam para a Tia Neide. Não esqueçam, tá? Joia. Fala, Valentina. Tia, você não quer falar o horário que você dormiu? Vou falar. O horário que a Tia Neide foi dormir foi 23 horas. Deixa eu pegar o meu aqui. 23 horas e 21 minutos. Foi o último horário que eu olhei no relógio, que eu acredito que eu tenha ficado rolando na cama um pouquinho ainda até pegar no sono, né? Mas a hora que eu marquei que eu fui deitar na cama foi 3 horas e 21 minutos. A hora que a Tia Neide acordou, na verdade, a Tia Neide acordou 2 horários hoje de manhã. Primeiro, a Tia Neide acordou às 4 horas e 20 minutos, porque foi o horário que o meu marido saiu de casa. Daí, a Tia Neide voltou a dormir e depois a Tia Neide acordou às 6 horas e 10 minutos, tá? Ó, meu reloginho também está aqui. Ó, tá, mas está fraquinho, ó. 23 horas e 21 minutos. E vou botar o último horário que eu acordei, 6 horas e 10 minutos. Agora, deixa a Tia Neide fazer uma correção. Ó, o que será que está errado nas respostas que vocês me responderam? Eu vou ler as respostas. Alice foi dormir às 22 horas e 10 minutos. Vocês vão tentar identificar o que está errado nisso que eu vou ler. A Alice foi dormir às 22 horas e 10 minutos. A Laura Becker às 24 horas e 40 minutos. Meia-noite e 40. Podemos usar o termo de meia-noite também. O Vitor foi dormir às 9 horas e 4 minutos. A Júlia às 21 horas e 40 minutos. A Valentina, às 22 horas e 30 minutos. A Ana Clara, às 20 horas e 15 minutos. O Arthur Marcos, às 21 horas e 20 minutos.
o Carlos, 11 horas e 24 minutos. E a Larissa, às 23 horas. E a Tia Neide, às 23 horas e 21 minutos. O que está errado nisso que eu acabei de ler? Oliveira levantou o dedo. A do Carlos. A do Carlos, o que está de errado do Carlos? 11 horas e 24 minutos. Porque é 23 horas. 23 horas. Só que não foi apenas o Carlos que falou a hora errada. Júlia. É o do Vitor? Vitor também falou 9 horas. Ó, então, o Vitor e o Carlos, em vez de falar 9 horas ou 11 horas, teriam que ter falado o horário. Oi? Mas aí eu corrigi. Ah, eu não escutei. Ó, Vitor, se você corrigiu, eu não escutei, tá? Então, daí você tem que falar mais alto ou chamar a professora para falar, porque a tia Neide não escutou. Alguém escutou? Quem escutou? Ó. Talvez você corrigiu e estava no mudo. Por isso que ninguém escutou, tá? Não, eu não estava no mudo. Então, você deve ter falado muito baixo. Eu escutei o Vitor corrigindo. Olha, ó, a tia Neide não escutou e a grande maioria não escutou. Então, a próxima vez, Vitor, você chama e tenha certeza de que a tia Neide tenha escutado, ok? Ó, então, no lugar de 9 se refere ao período da manhã. Período da tarde e da noite, a gente fala 21 horas. E o Carlos, 11 horas, se refere ao período da manhã. Período da noite, 23 horas. Tá? Desculpa. E essa atividade, por que a Tia Neide realizou essa atividade se não tinha no livro, Tia Neide? Justamente para que vocês pudessem observar e gravar isso. A minha intenção era essa, de na hora que cada um fosse realizar a leitura do seu horário, falar qual foi o horário, a Tia Neide observar se falasse o período correto ou o período errado, tá? Então, a grande maioria estão todos de parabéns que falaram o período correto. A Júlia, quando foi falar, até falou 9 horas, daí em seguida ela corrigiu. É porque eu sou acostumada a falar assim. É o que a Tia Neide falou para vocês ontem. Nós, seres humanos, a gente é acostumado, às vezes, a falar palavras, a pronunciar palavras que não são adequadas, que estão erradas, né? Mas a gente acaba se habituando, se acostumando por não sermos cobrados, tá? A gente geralmente fala 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Todo mundo fala assim, a grande maioria. E os outros entendem. Mas o correto é 14 horas, 15 horas, tá? Então, a intenção dessa atividade era realmente já para ver isso. Então, o Arthur Garcês e a Laura Oliveira não esqueçam de realizar para apresentar amanhã, tá? Bom dia, Laura Lopes. Você fez o reloginho que a Tia Neide pediu no caderno de desenho? Sim. Então, mostra aí para a gente, por favor. Espera aí. Tá, Laura, agora você vai falar para a gente. Que horas você foi dormir? Às 10h30. 10h30. Que horas você acordou? 7h30. 7h30. Então, vamos lá. Ó. Tia Neide estava explicando isso para os seus amigos agora. Laura Lopes, 10h30, o horário que você foi dormir, se refere ao período da manhã, 10h30. No período da noite, você precisa falar 22 horas e 30 minutos, 22 horas e meia.
tá? O meia está correto. 30 minutos você pode se referir como meia. Mas a hora, quando se refere à noite ou à tarde, a gente muda a fala. 1h, 13 horas. Lembra que a Tia Neide ensinou ontem? Então, é o que eu acabei de explicar para os seus amigos. A gente está tão acostumado a falar 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 10 horas da noite, mas o correto seria 22 horas, tá, Laura? Ok, então. Joia. Caderninho de desenho pode deixar de lado. Nós vamos lá para o livro de matemática. A página... Agora não deu mais. Na página 160. 160. Tia, eu já fiz as atividades. Então, você vai realizar a correção. 160. 160. Carlos, arruma sua câmera, meu amor. Vamos dar continuidade com atividades relacionadas à hora. Oi, quem é que me chamou? Fala, Laura Becker. Qual é a página? 160. 160. 100 e 6 dezenas. Correto? Fala, Valentina. Tia, a gente hoje ainda vai continuar as atividades de ontem? A gente pode o quê? E hoje a gente ainda vai realizar as atividades de ontem. Aquela atividade de ciências? A Tia Neide falou no início, nós vamos na terceira aula fazer a correção daquela atividade, tá? Na terceira aula, vocês precisam estar com o livro de ciências ali com vocês, ok? Ok. Na terceira aulinha, nós vamos corrigir, dar continuidade naquelas atividades de ciências que a gente não conseguiu realizar todas, fazendo a correção ontem, ok? Então, vamos lá. Questão número 5. André e o irmão foram ao cinema. Opa, eles não devem estar na época da pandemia, né? Mas isso aqui foi antes da pandemia. André e o irmão foram ao cinema. Andréa, desculpa, não é André. Andréa é a mãe da Ana Clara. A mãe da Ana Clara foi no cinema com o irmão dela, hein, Ana Clara? Mas a minha mãe não tem irmão. Tá, ela foi, inventou algum irmão, ela arrumou um irmão aí. Ela arrumou um irmão adotivo e foi com ele no cinema. Ela olhou as horas no início e no final da sessão. O início da sessão. Qual é a hora que está marcando no relógio, Laura Becker? Laura, o início da sessão, qual é a hora que está marcando ali no relógio? É um relógio digital. Não tá saindo o nome do número. Hã? Eu não me lembro o número do número. O nome do número. 14. Isso, 14 horas e 30. Laura, muito importante, hein? Prática da leitura e dos números, hein? Olha, terceiro ano, não lembrar o nome do número 14 é gravíssimo. 14 horas e 30 minutos. Valentina, qual foi o horário que está marcando no relógio do final da sessão? 16 horas e 30 minutos. Joia. Se o relógio de Andréa fosse analógico, como que os ponteiros marcariam as horas? Desenhe os ponteiros nos relógios ao lado, indicando a hora do início e do final da sessão do cinema.
Então, nós temos 2 relógios analógicos, tá? No primeiro relógio, vocês vão colocar os ponteiros marcando 14 horas e 30 minutos. Ponteiro pequeno marca as horas, não esqueçam. Ponteiro grande, os minutos. 14 horas e 30 minutos. Marquem no primeiro ponteiro. No primeiro relógio, desculpa. No segundo relógio, vocês vão marcar o final da sessão. 16 horas e 16 horas e 30 minutos. Ó, eu não me lembro que número que é o 16. Começa lá no 1. 13, 14, 15, 16. Já vai descobrir qual é o número. Tá. Fala, Oliveira. Mas nem precisa, porque aqui embaixo tem 2 relógios do mesmo tipo daqui. Que daí a gente Já pode está olhar ali. indicando, né? E já está indicando a hora, né? Joia, vamos lá então. Larissa, o primeiro relógio, o ponteiro pequeno, você colocou apontado para que número? Eu ainda estou contando de 5 em 5. Então, vamos lá, Larissa. Já deu tempo? A Tia Neide está olhando para você, você estava olhando para a tela. Arthur Marcos, o primeiro relógio, o ponteiro pequeno, você colocou apontado para qual número? Pro 2. 2, que quer dizer 14 horas. E o ponteiro grande? Pro 6. Para o 6, que quer dizer 30 minutos. Muito 14. bem. Segundo relógio, Arthur Garcês, 16 horas. Você colocou um ponteiro pequeno apontado para qual número? O 4. 4, muito bem. E o ponteiro grande, 30 minutos? O 6. 6, muito bem. Fala, Vitor. É porque eu sabia as outras, esquece. Tá, Tia Neide vai sempre escolher alguém para falar. Agora, quanto tempo durou a sessão? Olha só, começou às 14h30 e terminou às 16h30. Os minutos coincidiu de ser os mesmos, 30. Se eu contar do 14 até o 16, Larissa, se você contar do 14 até o 16, dá quanto? Dois. 2 horas, ó, 14, 15, 16. E se era 14h30 e 16h30, então o cinema teve duração de 2 horas. Lá na questão B, vocês vão colocar 2 horas. Já botei. Corretíssimo. Agora nós vamos para a questão 6. A aula de natação de Vanessa, a mãe do Vitor está na aula de natação, inicia às 10 horas e 15 minutos. Então, às 10 horas e 15 minutos, a mãe do Vitor entra na aula de natação. Quem chamou tia? Fala, Becker. Só um pouquinho, Júlia. Fala, Becker. Ô, tia, o segundo relógio. Tá, questão 5? 16 horas e 30 minutos, Laura Becker. O 16. O ponteiro pequeno você vai anotar para qual número? Começa a contar lá no número 1. 13, 14... Para qual número você vai colocar o ponteiro pequeno, Laura Becker? Só um pouquinho, tá, Júlia? Hã? Não sei. Ô, Laura, a tia Neide está te achando bem desinteressada hoje, Laura. Olha só.
relógio está ali na sua frente. A tia Neide pediu para você contar, ó. 13, 14, 15, 16. Para o número 4, Laura. Vamos colocar a cabecinha para pensar. Era só olhar para o relógio e contar. E o 30 minutos, Laura, vai para qual número? Agora você conta de 5. Qual? Para 6. Para o 6, correto. Então, ponteiro pequeno para o 4, ponteiro grande para o 6. 16 horas e 30 minutos. Fala, Júlia. Porque eu botei na questão B das 5, 2 horas e 30 minutos. Não, se você botar o 30 minutos, não vai dar. Se você botar 2 horas e 30 minutos, Júlia, a sessão teria que ter terminado às 17 horas. Olha só, 14 horas e 30 minutos. Olha aqui para a tia Neide. Se você contar 14 e 30, 15 e 30, 16 e 30. Se você colocar 30 minutos a mais, 16 e 30 mais 30 dá 17. É só 2 horas, tá? Entendeu? É que ela estava com 30 junto. Não. Daí tu apaga o 30, tá? Eu já apaguei o 30. Olha, então vamos lá. A mãe do Vitor está fazendo natação e a aula de natação inicia às 10 horas e 15 minutos. E termina às 11 horas. 11 horas termina a aula de natação da mãe do Vitor. Quanto tempo leva a aula? Qual é a duração da aula? Antes da gente calcular, nós vamos olhar os relógios. Eles já estão com os ponteiros nos lugares corretos. O primeiro, o ponteiro pequeno está para o 10, o ponteiro grande está para o 15. 10 horas e 15 minutos. Término da aula, ponteiro pequeno para o 11, ponteiro grande para o 12, porque é 11 horas exata. Vamos contar, ó, agora nós vamos no primeiro reloginho, olhem aqui para a tia Neide. Todo mundo olhando para a tia Neide. No primeiro relógio, você vai começar lá do número 4, contando de 5 em 5, até chegar no número 9. Vejam quanto tempo dá. 5, 10, 15, vão contando. Mas não me falem. Até chegar no 9. 5, 5. Larissa, a tia Neide não está vendo você olhando para o relógio e contando, Larissa. Quem terminou, guarda o número na cabeça. Ô, tia. Oi. Mas é para contar do 10 ou é para contar do 12? Não, você vai começar... Ó, a aula começou às 10h15, certo? Você vai contar de 5 em 5 até chegar no 12. Quantos minutos dá? De 5 em 5. Lá do número 4 até o número 12. Fala, Valentina. O grande também conta? Não entendi. O que conta? Aqui, ó. Pretinho mais grande. Nós vamos contar apenas os números pretinhos grandes. Você vai de 5 em 5, ó. Aqui no 4, 5, no 5, 10, no 6, 15. Vai contando de 5 em 5 os números pretinhos até chegar no 12. Tia, não é até chegar no 11? Não, até chegar no 12, porque terminou 11 horas em ponto. Tia, tem o pontinho preto em cima dos números. É esse? Isso.
Você vai contar de 5 em 5 esse pontinho preto que está nos números pretinho ali do lado. 25. Ó, Valentina, aqui do meu você vai observar melhor, ó. Deixa eu apagar aqui o horário que eu acordei. Você vai observar melhor, espera. 10h15. Olha só. Ó, a mãe do Vitor começou às 10h15. Quanto tempo leva do 15 minutos até o 12? Você vai aqui nos números, ó. 5, 10, 15, 20, 25, até chegar no 12. Você vai ver quantos minutos vai dar. Vai contando de 5 em 5. Oi? Eu começo do 4 ou do 1? Não, você vai começar do 4, porque a aula dela começou às 10h15. Agora você vai começar do 4. Fala, Vitor. Tá no mudo. Ô, tia, Oi. ali na questão 5 da B, para botar o quê? 2 horas. É porque fica travando assim, daí eu não consigo entender. Tá, 2 horas. Quem já terminou de contar faz 2 horas. E a gente coloca Quem terminou de contar faz o joia para a tia Neide. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, para a gente saber a duração que teve a aula, olha como é fácil. Olha só. Você poderia ir contando todos os minutos, mas iria demorar mais tempo. Se eu sei que de um número até o outro pula 5, a gente conta de 5 em 5, que é mais rápido. Contar de 5 em 5 é aquelas atividades de sequência numérica que a gente realizava. Então, ó, por que eu vou começar do 4? Porque a aula dela começou às 10h15. Então, eu vou começar do 4, que quer dizer 20 minutos. Mas eu vou, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quem é que chegou no resultado 45? Levanta a mão. Joia. Para saber se está certo, é só eu fazer 45 minutos, que foi o que a gente contou agora, mais os 15 minutos. Então, ó, 45, 50, 55, 60. 60 minutos é 1 hora? Uma hora é igual a 60 minutos. Então, a sua conta de 45 está correta. Por quê? Porque a aula da mãe do Vitor começou às 10h15. 15 mais 45 vai fechar 11 horas. Então, a duração de aula da mãe do Vitor é de 45 minutos. Então, lá na resposta, 45 minutos. Na resposta da questão C. Eu estou vendo que tem gente que não está escrevendo. Daqui a pouco vai me perguntar e eu não vou repetir. Joia. Quem já escreveu 45 minutos vai virar o livro. Oi. Mas para onde é a questão C? Questão C? Você falou? Questão 6. Travando. 6. Ah, tá. Questão 6, não é questão C. A número 6 não tem nem a questão A, nem a B, nem a C. Virando o livro, nós vamos para a questão 7. Ó,
Vocês estão vendo que mesmo trabalhando com hora, com minuto e com segundo, nós temos probleminhas para resolver. Isso, ó, é para colocar cabecinha para pensar. Por que, Tia Neide, que a gente faz isso na matemática? Porque nem tudo na vida da gente a gente vai conseguir pronto e acabado. Vai ter coisas que a gente vai precisar usar a cabeça para pensar. Vamos lá na questão 7, então. Uma partida de futebol é dividida em 2 tempos. Todo mundo já sabe, né? Que uma partida de futebol tem o primeiro tempo e o segundo tempo, ok? Sim. Com certeza que todos vocês já devem ter assistido a uma partida de futebol. Se nunca assistiram, mas já realizaram atividades na escola de educação física ou até mesmo de gincana, havia futebol e sempre tem um intervalo de um jogo para o outro, 2 partidas. A nossa primeira aulinha está chegando ao fim, nós estamos com menos de 1 minuto, tá? Então, não se preocupem que na próxima nós vamos terminar às 7 e às 8, ok? Mas dão uma lidinha já na questão 7, para que vocês já entendam, já tentam interpretar o problema, ok? Já vou começar a ler.